Saudações rubro-negras, sejam bem-vindos, flageniais, sou Márcio Guedes. A proposta do canal é construir uma visão estratégica sobre as táticas de jogo do nosso Flamengo. Esse canal não é simplesmente para falar sobre os jogos do Flamengo, mas para conhecer as táticas que são construídas pelo técnico, o que está por trás de cada jogada e fazer uma análise mais profunda e real. Sobe, Megão! Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer vê-lo brilhar, seja na terra. Hoje nós vamos falar sobre posse de bola. Nos últimos 2 jogos do Flamengo, o que aconteceu? Será que o Tite está errado em colocar em principal a transição? Vamos ver isso. Intensidade, como que mudou o jogo do Flamengo a respeito da intensidade. E vamos falar ainda dos jogos, as causas e as preocupações que geraram em toda a mídia. É isso daí. Vamos ver isso e muito mais. Então vamos começar por posse de bola. Vamos ver então aqui, meus amigos, o que nós podemos falar um pouco de posse de bola desses últimos 2 jogos do Flamengo. Tá? A gente vai fazer uma análise aqui. Vamos pegar um pouquinho das estatísticas. Então vamos começar aqui com o jogo do Bahia, tá? O jogo do Bahia em relação à posse de bola, tá? Então vamos pegar aqui o jogo do Flamengo contra o Bahia. Bom, em relação ao Flamengo e Bahia, posse de bola, Fla 35%, Bahia 65%. Praticamente o dobro de posse de bola que o Bahia teve. Grandes chances de gol, 3 para o Flamengo, Bahia 1. Finalizações, 14 para o Flamengo, Bahia 8. Escanteios, 6 para o Flamengo, Bahia 2. Passes, Flamengo 364, Bahia 750. O dobro o Bahia teve de passe. Isso significa que o Bahia teve muito mais posse de bola. O dobro, como eu já tinha dito antes. Vamos pegar aqui agora o jogo do Fluminense. Espera aí, só um minutinho. Do Fluminense contra o Flamengo. Posse de bola, Flu 54%, Flamengo 46%. Grandes chances de gol, Flu 0, Flamengo 4. Finalizações, Flu 2, Flamengo 14. Escanteios, Flu 2, Fla 6. Passes, Flu 468, Flamengo 384. Fluminense com mais posse de bola do que o Flamengo. Flamengo com chances maiores de gol, finalizações 14, escanteios 6 para o Flamengo, 2 só para o Fluminense, passes Fluminense muito mais, porque na realidade o Fluminense teve mais posse de bola e isso é uma realidade. Agora, vamos falar um pouquinho dessa posse de bola, né? Vamos falar um pouquinho dessa posse de bola, porque na realidade essa posse de bola, para mim, ela não foi eficaz, né? A posse de bola, para ela ser eficaz, o terço final do campo, né? O campo, ele, na linguagem dos técnicos hoje em dia, eles usam muito o terço final, né? O Tite usa também muito
essa nomenclatura, vamos dizer assim. Então, assim, o terço final, o campo é dividido em 3 partes. Então, do gol, por exemplo, eu vou citar aqui então, como se fosse o Flamengo e Fluminense. Do gol do Flamengo até a metade do campo do Flamengo é o terço final. Da metade do campo do Flamengo até a metade do campo do Fluminense é o terço central. E a metade do campo do Fluminense até o gol do Fluminense é o terço final para quem está atacando, no caso do Flamengo. Então, esse é o terço final. Nesse terço final, existem as combinações de jogada. E essas combinações de jogadas se devem ao técnico. O técnico que faz com que o ponta caia pelo meio e faz todas aquelas inversões que a gente sabe para sair as triangulações para deixar o atacante ou o meia atacante ou o zagueiro ou qualquer jogador estar em condições de finalizar. E a posse de bola, ela só é efetiva quando essas transições, essas movimentações levam ao gol no terço final do campo. Então, assim, é muito difícil, né, das pessoas entenderem que a mudança do Flamengo se fez necessária em relação à posse de bola porque o Flamengo perdeu 5 jogadores e no primeiro jogo, se eu não me engano, ele estava sem 9 porque tinha 4 machucados, tá? Depois passou para 7, agora nessa última partida a gente tinha 5 ou 6, mas voltou a ser 7 porque o Cebolinha acabou machucando novamente. Então, gente, pera lá, né? A gente tem que ficar de olho, né, nessa posse de bola, porque na realidade essa posse de bola ela se torna estéril a partir do momento que você não consegue agredir o adversário. A gente viu nas estatísticas dos 2 jogos, eu peguei só os 2 jogos para fazer esse preâmbulo, né? Porque falar de estatística é meio cansativo, mas é necessário de vez em quando a gente falar um pouquinho de estatística, porque tem muito jornalista falando besteira. E aí a gente olha falando cada uma que, pelo amor de Deus, a gente tem que vir aqui para explicar. Na realidade, esse canal ele foi criado para isso, para explicar algumas coisas que às vezes é o achismo, né? Ah, eu acho que é assim. Por exemplo, em relação ao jogo do Flamengo e do Bahia, a gente viu lá que efetivamente o Flamengo foi muito melhor na transição e na efetivação, né? No terço final do campo, né? No caso do ataque, no caso do campo do Bahia. Em termos de tudo. Finalização, chutes ao gol, triangulação na área, tudo que possa imaginar. E o Rogério Ceni me chega na entrevista dele com a maior cara de pau e diz que, abre aspas para ele, né? Abre aspas para o Rogério Ceni e diz que simplesmente o Flamengo não conseguiu ter a posse de bola como se o Flamengo tivesse a intenção de tê-la. E na realidade não foi isso que aconteceu. Tanto que quando o Davi Luiz saiu, quando terminou o jogo, né, ele disse que a intenção do Flamengo era partir para a transição, uma transição rápida e forte. Nós não queríamos e a gente sabia que pelo nosso time, que como o nosso time foi montado, nós não íamos ter a posse de bola, né? E ele falou isso. Tá? E até que ele falou, fomos coroados no final do jogo. Então, quer dizer, o Flamengo não quis o Rogério Ceni. O Flamengo não pretendia ter a posse de bola. Então, a estratégia do Tite, ele foi a melhor que a sua. Porque você teve a posse de bola, mas você não chegou nem perto, tá? Nem perto de ter o desempenho que o Flamengo teve nessa partida, né?
E outra coisa, eu não estou aqui falando porque é o Rogério. Mesmo porque quando o Rogério Ceni estava no Flamengo, eu era um dos que defendia ele. Defendia a permanência dele. Por quê? Porque eu vou falar agorinha. Porque agora nós vamos falar, tá? Nós vamos falar de intensidade, tá? Dos jogos. Nós vamos falar de intensidade dos jogos. E eu vou voltar a falar do Rogério Ceni e de todos os outros técnicos que dirigiu o Flamengo da era de Jorge Jesus para cá. Não vou falar especificamente de todos, mas vou falar um pouquinho do porquê, né? Do porquê eles não deram certo da maioria deles. Eu acho que o Rogério Ceni deu certo, tanto é que foi campeão brasileiro, tá? Campeão brasileiro, campeão carioca, campeão da Supercopa. Ele foi campeão. Tá? Então eu vejo o Rogério Ceni como um excelente treinador. Ele às vezes é um pouco arrogante e não quer dar o braço a torcer, principalmente quando derrota. Ele sempre quer prevalecer a estratégia de jogo dele para se vangloriar, vamos dizer assim. Se for essa palavra também, mas também se não for, não tem problema nenhum. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, tá? Então vamos falar um pouquinho de intensidade, gente. Intensidade. Vamos colocar aqui o jogo do Flamengo e Bahia, aqui, o scout. O scout que eu peguei, tá? Esses dados, eu peguei do SofaScore, tá? É um aplicativo, acho que tem muita gente que conhece. Quem não conhece, é um aplicativo que fala sobre scout, sobre estatística de jogo, não só do futebol, mas também das outras modalidades, tá? Então vamos lá. Desarmes ganho. Fla 63%. Isso é o jogo contra o Bahia, né? Flamengo e Bahia. Tá? Fla 63% de desarmes ganhos. Bahia 40%. Parar o adversário. Fla 16, Bahia 20. Interceptações. Fla 4, Bahia 7. Recuperação de bola, 53 para o Flamengo, Bahia 44. Cortes, Fla 19, Bahia 8. Tá? Então vamos lá. Agora vamos falar da intensidade do jogo do Fluminense e do Flamengo. Tá? Fluminense e Flamengo. Desarmes, Flu 59, Fla 65%. Parar o adversário. Flu 17, Fla 28. 26. Interceptações. Flu 9, Fla 10. Recuperações de bola. 41 a 45 para o Flamengo. Corte. Flu 19, Fla 8. Tá? Então, por que eu peguei esses dados em relação à intensidade? E aí a gente vai voltar, eu vou voltar um pouquinho e vou falar também sobre o Rogério Ceni, por que eu indaguei em relação à intensidade e falei sobre ele também. Por quê? Tá? Então, vamos lá. Tá? É simplesmente pelo fato, tá, do Flamengo... Espera só um minutinho aqui. Peraí. Em relação ao Flamengo, tá? A gente tem que perceber uma coisa. O Flamengo, desde o jogo contra o Corinthians, tá? Desde o jogo contra o Corinthians, o Flamengo mudou no aspecto intensidade. Aí vocês vão falar assim, pô, Márcio, o Flamengo mudou a intensidade. Isso significa que eles não estavam correndo? Não é o caso. Tá? Talvez eles não estivessem correndo certo. Né? E isso também, às vezes, não é culpa do técnico. Às vezes demora um pouquinho para o pessoal entender o que o técnico está falando. Ou que entender. Aí você vai falar assim, mas o Tite está lá desde o ano passado. Sim, mas às vezes demora. Às vezes demora. Né? E isso é um fato. Agora... que a intensidade mudou desde o jogo do Corinthians para cá, isso é um fato. E eu mostrei através de números. Entendeu? Se o Flamengo continuar, e aí eu afirmo isso categoricamente aqui, se o Flamengo continuar com essa mesma intensidade, não precisa ser melhor não.
Nesses 2 jogos, o Flamengo, a maioria dos pontos que aqui eu abordei, ele foi melhor. Mas não precisa ser melhor. É só ser igual em termos de intensidade. O Flamengo vai ser um time muito difícil de ser batido. Aliás, já o é. Porque a gente está 9 jogos invictos, 8 vitórias e 1 empate. Que foi contra o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada, onde a gente, na maioria das vezes, se dá mal. E a gente foi buscar no último segundo, como a gente foi buscar no último segundo a vitória contra o Bahia, como a gente foi buscar no tempinho final, nos 5 últimos minutos finais, a gente foi lá e buscamos a vitória também contra o Fluminense. Tá? Então, por que eu queria falar sobre intensidade? Porque quando eu converso com meus irmãos, e eu tenho 3, em relação ao que aconteceu com os técnicos que passaram pelo Flamengo, e eu sempre defendi a maioria deles, é que o time não tinha intensidade. E eu era indagado, eu sou indagado ainda. Pô, como é que é o Flamengo? Eu fui indagado, na realidade, né? Pô, como é que o Flamengo tá desse jeito, com esse time maravilhoso, só tem estrela e o time não ganha, né? Principalmente o ano passado, que foi uma vergonha, né? O que a gente passou. Que esse time, a maioria tá aí ainda, né? Nos fez passar. Porque não tinha intensidade. Porque faltou intensidade. Entendeu? Independente dos técnicos. Na minha visão, a maioria dos técnicos que foram mandados embora do Flamengo foi por causa dos jogadores e eles não tiveram a intensidade que hoje eles têm. Ou eles que equivalem na intensidade em termos de porcentagem, ou eles são melhores. E aí fica difícil de ganhar do Flamengo. Tá? Muito difícil. Vão ter que fazer alguma coisa se a gente continuar com essa intensidade. Senão vai ser difícil parar. Vai ser muito difícil parar o Flamengo. Tá? Eu acredito muito nisso. E acho que não tem time no Brasil. O único time que pode fazer frente com o Flamengo é o Palmeiras. O resto os outros times, o resto não, que fica muito feio, né? Os outros times, eu não vejo isso, tá? Não vejo mesmo, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho, tá? A gente vai falar um pouquinho dos jogos, né? Os jogos e vamos ver aqui e os seus desdobramentos, tá? Os jogos e os seus desdobramentos. Porque aconteceu muita coisa, tá? Muita coisa. E a gente tem que falar sobre isso, tá? A gente tem que falar sobre isso. Coloquei ali do estádio, a gente vai falar um pouquinho do estádio depois. Mas a gente vai fazer aí um vídeo, tá? Para os próximos dias, talvez amanhã, falando especificamente só do estádio. Só do estádio. Por quê? Porque a gente tem a possibilidade de realizar o sonho de todo rubro-negro, que é ter o seu próprio estádio. Mas a gente vai falar profundamente disso depois. Vamos lá. Pênalti no Bruno Henrique pelo Calegari no jogo contra o Fluminense. Tá um debate danado. Já ouvi várias comentaristas falando que o Flamengo, que o Bruno Henrique tinha feito a falta no Calegari, a falta no Calegari antes do Calegari fazer a falta nele. Isso não é verdade. O que aconteceu foi que o Calegari tenta empurrar o Bruno Henrique.
tenta ganhar no corpo do Bruno Henrique, tanto é que coloca o braço no Bruno Henrique, só que o Bruno Henrique é mais forte e não cai. Na hora que o Bruno Henrique faz essa projeção com o braço, na hora que o Bruno Henrique encosta nele, ele se joga. Se você for ver na jogada, era para ele cair meio que na diagonal. Não, ele cai na horizontal. Assim, um negócio meio patético, como diz Mauro César. Muito patético. Tá? Então, para mim, não houve falta. E na hora que ele cai, ele trança a perna na perna do Bruno Henrique e comete a falta. Gente, sem querer também é falta. Eu não estou falando aqui que ele fez por querer, não. Mas que foi falta, foi falta. Sem querer também é falta. E aí o árbitro marcou o pênalti corretamente. O VAR não chamou, porque todo mundo... por que o VAR não chamou? Por que o VAR não chamou? Por que o VAR não chamou? Tem essa briga, né, estabelecida. O VAR só chama quando discorda do que o árbitro principal marcou. Se eles concordam com a marcação do árbitro principal, por que ele deveria chamar? Eles não chamam, porque se eles estão concordando, segue a marcação de jogo. Vocês entenderam? Então para com esse negócio de ficar falando assim, o VAR pode errar? O juiz pode errar? Sim, pode errar. Porém, só é chamado se o VAR discordar da marcação do juiz. Se o VAR achar que o juiz acertou, ele não vai chamar para olhar. Esquece. Esquece isso. Não vai marcar. Você está entendendo? Então, para mim, essa jogada, pênalti claro, claríssimo, tá? Esse pênalti foi claríssimo, tá? E deveria... O pessoal... Pô, tem cada jornalistazinho também que eu vou falar a verdade, viu? Difícil, tá? Mas a gente tá aqui nesse canal justamente para esclarecer alguns pontos, tá? Alguns pontos relacionados ao Flamengo. E o que vem em volta, né? E o que vem em volta também. Então é isso, tá? Em relação ao pênalti, é isso. Isso aí é certeza que a gente que foi pênalti e que essa parte aí a gente deixa pra lá, não adianta a gente ficar falando, porque tem a torcida arco-íris aí que elas adoram quando acontece algum tipo de dúvida relacionado ao Flamengo, às vitórias, que aí eles se sentem vitoriosos com relação a isso. É banal e é patético, muito patético. Mas vamos lá. Então vamos falar então agora um pouquinho também sobre a disputa de bola do Ganso e o Davi Luiz dentro da área. Para mim, o Ganso cometeu 3 pênaltis numa jogada só, praticamente. Né? Não vou falar jogada, porque as 2 foi em bola rolando e uma foi em bola parada, mas estava ali. Né? O Davi Luiz, quando ele se projeta para frente na primeira jogada, o Davi Luiz, ele não comete a falta. Tá? Por quê? Porque na hora que ele vai ao encontro à bola, o Ganso entra na frente dele. Mas ele já estava se deslocando. Tanto que quando ele bate, tá? Quando ele bate, o Davi Luiz bate no Ganso, o Davi Luiz, além do Ganso cair, o Davi Luiz ia em projeção no escanteio para pegar a bola, em direção à bola. Mas o Ganso continua, mesmo caído, segurando o Davi Luiz. Aí o Davi Luiz acaba, entendeu? Caindo. Mas o que acontece nesse lance? Para mim, falta do Ganso, pênalti e acabou. Tá entendendo? Aí depois, no lance seguinte, o Ganso ficou putinho, entendeu? E aí o que acontece? Ele vai e segura o Davi de novo, só que não consegue segurar. O Davi acaba se desvencilhando e não cai. Mas foi pênalti de novo. Aliás, o Davi cai, mas foi pênalti de novo. Aí o Davi levanta, a bola volta, é cruzada novamente, e na hora que o Davi vai de encontro à bola,
o Ganso faz outro pênalti. Agarra o Davi Luiz por trás e, além disso, passa a mão por cima do ombro do Davi. Eu não posso falar que bateu na boca do Davi Luiz. Mas que ele faz esse tipo de movimento, faz. E ele dá por baixo e por cima. Então, pênalti de novo. E aí o VAR, ele quis... ele achou melhor, né? Ele achou melhor não chamar o árbitro, achando também que não tinha sido, como foi, né? No pênalti, ele também achou que não tinha sido... não discordou, desculpa, ele não discordou, tá, do árbitro em relação à não marcação do pênalti. E também não discordou do árbitro na marcação do pênalti com o Bruno Henrique, né? Então, assim, foi isso que aconteceu. Então não adianta, gente, ficar chorando, choramingando, entendeu? Ah, o Flamengo está sendo ajudado. Não está. O Flamengo, ele mudou a maneira de jogar. Só isso. Ele mudou a maneira de jogar porque não tem 5 jogadores que estão nas seleções para a Copa América. Então a gente vai falar um pouquinho também sobre esse tipo de mudança que não aconteceu no Fluminense, tá? A gente vai falar também um pouquinho disso, tá? Então vamos lá. Terceiro jogo que o Fluminense não dá um chute a gol contra o Flamengo. Vou falar de novo. Terceiro jogo consecutivo que o Fluminense não dá um chute a gol contra o Flamengo. Alguma coisa não estava funcionando, né? É claro, é nítido que não estava funcionando. Tá? É nítido que não estava funcionando. Então, o que acontece? Agora, vamos falar um pouquinho, tá? Do Fernando Diniz. Vamos falar do Fernando Diniz. O Fernando Diniz, ele tem uma filosofia de jogo e ele não muda essa filosofia nunca. Quando eu falei da mudança de jogo do Flamengo, foi que o Tite entendeu o seguinte. E, assim, isso daí é uma coisa que eu entendo também. O Flamengo, como ele não tem o meio de campo dele praticamente não existe, ele teve que recriar esse meio. Porque o Gerson não tá jogando de meio de campo, tá, gente? O Gerson teve que voltar para jogar de meio de campo, porque a gente ficou sem De La Cruz, sem Arrascaeta, sem todo esse pessoal aí que foi para a Copa América, que todo mundo já sabe, né? Então, o que acontece? Ele armou o time de uma tal maneira, tá, que a transição é a chave para chegar até o gol do adversário. Então, ele não precisa de posse de bola. Ele atrai o adversário e sai com velocidade. Aí ele tem 2 pontas abertos e um meio atacante, que é o Lohan, tá? Para poder pegar essa bola em velocidade e levar até o gol do adversário, tá? Então, o Tite, ele armou o time dessa maneira e vem dando certo. Por quê? Porque o Flamengo não tinha e não tem e vai ficar mais 5 jogos sem ter, tá? Esse meio-campo. Esse meio-campo. Quando o Flamengo tem esse meio-campo que não, né, que é Arrascaeta, De La Cruz, né, Pulgar, a gente consegue ter mais a posse de bola. Agora, quando a gente não tem, transição forte. Vamos mudar a maneira de jogar. E não vai ser só agora que a gente vai fazer isso, não. Eu acho que dá para fazer, e eu acho que ele vai fazer isso em outros jogos.
Quando ele vê que o time tá com a posse de bola e não tá, de repente ele muda a estratégia de jogo durante o jogo. Coisa que o Fernando Diniz não faz. Falei tudo isso para chegar no Fernando Diniz de novo, né? E aí o pessoal fica se perguntando, por que ele foi mandado embora? Ele não foi mandado embora só pelos resultados. Ele foi mandado embora porque a filosofia de jogo dele não tá dando certo e ele não troca, ele não muda, coisa que o Tite fez. Então, meus flageniais, o Fernando Diniz, eu vou falar uma coisa aqui que eu sempre pensei em relação a ele. Ele é arrogante, prepotente e acha que tem que ganhar de qualquer custo, a qualquer custo. Inclusive, brigando com o árbitro, brigando com o time adversário, entrando em campo. Um líder, quando ele vê que o time está em baixa, o que ele tem que fazer? Ele tem que se dar o exemplo e ser o mais calmo possível, porque os atletas já estão nervosos, as coisas já não estavam dando certo. E aí você olha para a beirada do campo, tem um cara enlouquecido porque não soube, e a culpa, lógico, tem a parcela de culpa do jogador, lógico que tem. Mas assim, pra mim a culpa dessa fase do Fluminense é total do Diniz. Porque ele não larga essa filosofia. Não é largar pra esquecer ela, não. É pra ver qual é a melhor filosofia de jogo, qual é a melhor tática de jogo pra vencer os jogos. Enquanto as coisas não andam bem. Mas ele não faz isso. E ele, pra mim, vai ser difícil ele ganhar outra coisa grande como ele ganhou ano passado. Ganhou... ano passado, né? Porque esse ano ganhou Supercopa, Recopa, não sei, acho que é Recopa, né? Se eu não me engano. Então, assim, ganhou a Recopa, ganhou a Libertadores ano passado, que na minha visão não tinha time pra isso, mas a maneira dele jogar, ele foi decisivo pro Fluminense ganhar, tá? Então, assim, Fernando Diniz, sorte, mas se você não mudar sua maneira de pensar, vai ser difícil. Vai ser difícil ganhar alguma coisa grande daqui para frente em qualquer outro time em que você possa estar, tá? Bom, chega de Fernando Diniz, né? Vamos falar um pouquinho de Bruno Henrique. Eu tenho notado aqui, conversando com os amigos flamenguistas, né? E o pessoal reclamando muito dele, que ele tá muito mal, que ele não tá correspondendo, e com essas lesões do Cebolinha, como é que vai ser? Bom, a gente tem que ter um pouco de paciência com o Bruno Henrique. Nitidamente, ele tá fora da sua melhor forma física. E é por isso que ele está tecnicamente mal. Ele precisa estar nos cascos, tá? Nos cascos, para poder desempenhar o seu melhor futebol. Infelizmente, ele não está. Ele não está na sua melhor forma física. É nítido ver isso, tá? Tanto é que, teve uma bola lá contra o jogo do Fluminense, que a bola sobrou para ele depois, acho que não sei se foi o Lohan que chutou, que sobrou para ele, ou se foi o Pedro, não lembro bem. Mas só sei que essa bola sobrou. Cara, ele levou um couro da bola. Ele levou um couro da bola que foi brincadeira.
Eu acho que nem quando eu jogava minhas peladas aí, eu tomei tanto couro da bola como ele tomou naquela jogada ali. Só que é Bruno Henrique, né? Da onde sai o pênalti? Quem que sofre o pênalti? É Bruno Henrique, né? Então, assim, ele é muito importante pro grupo. Então, a gente tem que apoiar, tá? A gente tem que apoiar, que daqui a pouco ele volta. E ele vai voltar com tudo. Ele só não tá podendo ter o descanso necessário para ele recuperar essa forma física, porque a gente tá sem muita gente. Mas assim que tiver uma brecha, eu tenho certeza que o Tite vai dar uma encostadinha nele, para ele recuperar o fôlego, para ele vir voltar fisicamente melhor, fazer um trabalho específico para ele voltar à plena forma, tá? Então vamos lá, certo? Vamos falar um pouquinho do estádio, tá? E vai ser pouco, vai ser breve. Vai ser breve, porque eu vou pegar um pouco mais de informações para falar sobre isso. Mas o terreno do gasômetro, tá? Ele foi desapropriado. Então já foi desapropriado ontem, tá? E vai a leilão. Eu vou ser bem genérico em relação a isso. Ele vai a leilão. O que acontece nesse leilão? Lá vai ter as especificações técnicas, tá? Para que seja feito esse leilão. Aí vocês vão me perguntar, mas então a W Torre ou qualquer outro pode ir lá e ganhar esse leilão, por exemplo? Fazer uma proposta melhor do que o Flamengo? Sim. Não sei se é a W Torre, porque vai depender, porque pode no edital que vai provavelmente ser lançado, pode estar lá Flamengo na cabeça direta, 100%. Ele pode estar lá assim, para participar dessa concorrência vai precisar ser um clube residente no Rio de Janeiro, XYZ. Aí pronto. Aí W Torre, essas construtoras, sai tudo fora. Porque quem faz esse edital vai ser a prefeitura que vai fazer o edital. Então ela determina quem vai participar, qual é a forma de ser habilitado para participar dessa concorrência, entendeu? Dessa licitação. Então, pode ser que o Flamengo... Há uma chance do Flamengo ficar sem o terreno? Porém, eu acho muito difícil. Eu acho que, em porcentagem aí, 90% de chance do Flamengo ficar com o terreno. Tá? E 10% de chance do Flamengo não obter esse terreno. É muito difícil o Flamengo não ficar com esse terreno. Então, isso daí é um sonho rubro-negro, da gente ter o nosso próprio estádio. E eu acredito que nós vamos conseguir. Eu acho que tem tudo para a gente conseguir construir o nosso estádio. Mas no próximo vídeo eu vou entrar mais a fundo e falar mais especificamente do estádio. Bem, não esqueça de deixar o like, de se inscrever no canal e se tornar um Fla Genial. Se torne um Fla Genial, se inscreva no canal. Um abraço e até mais. Saudações rubro-negras!